Bom, agora com mais pessoas, boa noite a todo mundo, que a paz de Deus esteja conosco. É uma grande alegria ter esta oportunidade de, através da tecnologia, poder realizar essa tarefa de divulgação do Evangelho de Jesus. E hoje, o tema que nós vamos falar, o título é A Boa Parte. É uma reflexão como nós podemos olhar para a nossa vida, para as circunstâncias da nossa vida e retirar dela a boa parte, as coisas boas. Olhar para as pessoas e reconhecer o que elas têm de melhor, a boa parte. Essa lição, ela foi inspirada, essa reflexão, em cima do livro Fonte Viva. Esse livro ditado pelo Espírito Emmanuel ao nosso querido Chico Xavier. E a lição 32 deste livro tem justamente esse título, A Boa Parte. Porque é chegado o momento onde nós precisamos retirar o Evangelho dos livros, da nossa consciência, para viver este Evangelho em essência. Para que a gente possa deixar o Evangelho tornar os fardos da nossa vida mais leve, que o Evangelho possa ser aquela chave que abre as portas do caminho, que possa ser aquele amigo que nos aconselha nos momentos de dificuldades, nos momentos de dúvida. Então é esse momento, porque nós estamos vendo aí, nesse instante de pandemia de coronavírus, onde nós temos vendo muitos extremos, né? Pessoas aí com pontos de vista diferentes e quando na verdade esse momento é um momento para se unir, para que a gente possa mais do que nunca amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo a si mesmo, como a nós mesmos. Então, o convite dessa noite é justamente tirar esse Evangelho e colocar ele como um amigo que caminha conosco no nosso dia a dia. E aí, quem sabe a gente possa fazer como fez Francisco de Assis. Muitos conhecem como São Francisco, e certamente esse homem foi aquele que mais próximo viveu do Evangelho do Cristo, pois ele foi capaz de abrir mão dos seus bens materiais, da sua fortuna, para viver como aqueles que precisavam das palavras do Cristo. Viver com simplicidade, sentir na pele as dores daqueles que ele levavam as palavras. E aí conta uma história que certa vez Francisco de Assis preparava alguns homens que sairiam para pregar o Evangelho do Cristo. E aí ele disse a seguinte frase a estes homens: saiam e pregue o Evangelho. Se for necessário, utilizem palavras. Eu vou repetir. Saiam e pregue o Evangelho. Se for necessário, utilizem palavras. E essa é a nossa proposta essa noite. Que a gente tire o Evangelho das palavras e viva ele no exemplo. Então essa lição, boa parte, a lição 32 do Fonte Viva, Emmanuel faz uma reflexão de uma frase de Jesus que está no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 10, no versículo 42, quando Jesus disse: Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. E aí, só para a gente contextualizar essa frase de Jesus, isso aconteceu no momento onde Jesus foi visitar a casa das irmãs, Marta e Maria. Então imagine você recebendo a visita de Jesus. E foi isso que aconteceu com Marta e Maria. Então certamente elas ficaram muito felizes, sem saber como receber aquele homem. E Marta, então, ficou muito preocupada com os afazeres da casa, em bem receber materialmente Jesus. Enquanto Maria aproveitou a ocasião e sentou aos pés de Jesus para ouvi-lo, para escutar os seus ensinamentos. E aí, então, Marta, incomodada com a atitude da irmã, pede para que ela auxilie ela nas tarefas da casa, nas tarefas em receber bem aquele homem, Jesus. E então Jesus intercede na conversa e fala assim: Marta, Marta,
Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Então, sobre isso, Emmanuel faz a seguinte reflexão. E aí eu quero pedir a permissão de vocês para ler esse texto, parte por parte, para que cada parte a gente possa fazer uma reflexão, porque é um texto muito profundo. Um texto que é uma lição de vida para os dias de hoje. E Emmanuel começa fazendo a reflexão sobre essa frase da seguinte maneira: não te esqueças da boa parte, que reside em todas as criaturas, em todas as coisas. Não esquecer da boa parte. Tudo na vida tem um lado bom. Todas as pessoas têm um lado bom. É que muitas vezes a gente quer olhar a nossa vida pelo nosso ponto de vista. E todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, se eu estou olhando a rua por uma janela vermelha, certamente toda a rua vai ser vermelha. Mas não quer dizer necessariamente que aquela rua seja vermelha. Então, Emmanuel pede para que a gente possa olhar e retirar a boa parte. E como exemplo disso, quantas vezes, e aí nós devemos nos perguntar, quem somos nós nesse instante? Porque muitas vezes a gente está olhando para um lindo jardim. Um jardim com muitas flores, muitas rosas, um jardim muito belo, muito bem cuidado. Mas quantas vezes, no meio de tantas flores, a gente enxerga a bituca de cigarro que está jogada no meio das flores? Ou a gente pode ser aquela pessoa que olha para o lixão, por um terreno abandonado, um terreno baldio, com muita desordem e muita bagunça. E aí a gente vê no meio daquela desordem, aquela flor que nasce no meio da sujeira. Quem somos nós? Nós somos aqueles que retiram da dor, do que está errado, do que é feio, algo bom, retiramos a boa parte? Ou ainda somos aqueles que tudo que está à nossa frente é algo bom, mas nós conseguimos enxergar o que está de errado? Qual é a nossa reflexão? Quem somos nós? Essa é uma reflexão importantíssima. Esse momento onde estamos vivendo essa quarentena é um momento de muito aprendizado, onde muitos irão ficar tristes, irão reclamar, irão revoltar, enquanto outros irão aproveitar este momento para se transformar. Um dia desses, eu recebi um texto pelo WhatsApp e que dizia mais ou menos assim, que esse momento que estamos vivendo pode ser considerado ou um buraco ou um portal. Nós vamos escolher o que fazer. Se nós queremos nos jogar e cair nesse buraco e nos machucar, nos violentar, ou seremos aqueles que vamos passar por um portal. E o que representa um portal? Senão a transformação. Iremos passar por este portal deste instante e nos tornar melhores. Esse é o convite dessa noite. Esse é o convite dessa reflexão de Emmanuel. Porque ele segue dizendo assim: o fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita, devasta, impiedosa, todavia ajuda na renovação. A enxurrada é imundície, suja, entretanto costuma carrear, transportar o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. E aqui, essa parte desse texto mostra claramente que a gente pode aprender muito com a natureza. Quantas vezes nós levamos um material, um metal, por exemplo, ao fogo, que ao aquecer, ser aquecido por este fogo, aquele metal bruto se torna em uma ferramenta, se torna em algo útil. Quantas vezes o fogo da vida nos visita para nos moldar, para nos transformar? A pedra muitas vezes machuca, mas ela também serve para construir. Qual é a boa parte que nós vamos ficar? A ventania que joga tantos galhos secos da árvore, mas leva tantas sementes que surgem novas árvores.
Quantas vezes vêm as tempestades, as ventanias na nossa vida, justamente para nos libertar desses galhos secos, que nos atrapalham a nossa caminhada. Então a proposta é essa: deixar essa ventania não nos derrubar, mas nos transformar. Que essa ventania possa nos libertar dos galhos podres, dos parasitas que nos atrapalham a caminhada. Esse é um aprendizado. A natureza nos mostra pelas estações do ano, o momento onde a gente precisa ficar mais recluso, para ganhar um pouco mais de força, para os momentos de mais sol, de mais crescimento. Então, essa é a nossa escolha, retirar sempre a boa parte. E aí, Emmanuel segue dizendo assim: assim também há criaturas que, se revelando negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral, ou seja, de um lado só, é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existe no plano que evolutimos. Veja que interessante. Aqui essa parte do texto mostra que cada um de nós tem o seu valor. Mesmo aquela criatura, aquela pessoa que parece tão má, ela tem o lado bom. Aquela criatura que aos nossos olhos é ruim, ela é filho de alguém. Ela é amada por alguém. Alguém acha algo positivo nela. Então todos nós temos algo de bom. O convite é que a gente possa olhar o melhor do outro. Porque lembra do ensinamento do Cristo? Amai o teu próximo como a ti mesmo. Como é bom ser elogiado. Como é bom ser reconhecido. Que a gente possa reconhecer os outros. Que a gente possa amar os outros, respeitar os outros. Porque afinal de contas, é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. Então que a gente possa dar o passo à frente. E ele fala aqui dessa apreciação de um lado só. Quantas vezes nós julgamos o outro ou a vida pelos nossos preconceitos? É a nossa visão de um lado só. E aí tem uma historinha que fala assim, que um homem entrou com os 2 filhos no metrô e sentou no banco e os filhos começaram a fazer uma tremenda bagunça. Gritavam, corriam. E aí um homem que estava sentado ao lado desse pai ficou incomodado, porque as crianças brincavam, corriam, e o pai não fazia nada para conter as crianças. Até que o homem, de tanta indignação com aquele momento, cutucou o pai, e o pai acordou assustado e disse: o que foi? Ele falou: seus filhos estão fazendo uma grande bagunça no metrô, você não pode pará-los? Aí o pai, meio que voltando de um sono profundo, disse: desculpa, meu amigo. É que nós acabamos de vir do enterro da mãe das crianças. Mas eu vou pedir para que elas parem. Naquele instante, o homem, percebendo o contexto da história, disse: não, está tudo bem, deixa eles brincarem, deixa eles se distraírem, eles precisam disso. Percebe? Quantas vezes a gente está julgando o outro, a atitude do outro, sem saber exatamente o porquê ele está fazendo aquilo. Quando a gente compreende ou se coloca no lugar do outro, certamente a gente vai compreender o barulho, vai compreender as palavras. Esse é o convite. É um grande desafio, mas a gente tem que dar o passo à frente. Nos concentrar no que é essencial, que é a boa parte do olhar para o outro, para que assim a gente possa constituir uma sociedade, uma família, amigos, onde todos possam se respeitar, concentrando no que tem de melhor um do outro. E aí mais uma outra historinha que ilustra muito bem isso, que é a história de 6 homens que estavam passeando, fazendo um tour numa região muito gelada, numa montanha cheia de neve. Quando de repente aconteceu uma grande nevasca, e essa nevasca ocasionou uma avalanche. Então esses 6 homens foram obrigados a ficarem presos por essa avalanche dentro de uma caverna. E no interior dessa caverna, esses 6 homens encontraram uma pequena fogueira. E eles sabiam que o que iria manter eles vivos até chegar uma equipe de socorro seria manter o fogo daquela fogueira aceso. E cada um daqueles 6 homens trazia consigo um fardo de lenha,
que era fundamental para os passeios naquela região. Então, chegou a hora do primeiro homem alimentar o fogo da fogueira com a sua lenha. Só que esse homem era um racista. E aí ele olhou para os companheiros e percebeu que no meio daqueles companheiros tinha um negro. E ele pensou, eu dividir a minha lenha com um negro? Jamais. E não colocou a lenha na fogueira. O segundo homem era um rico avarento. Olhou para os companheiros, olhou para a lenha e pensou, essa é uma excelente oportunidade para se conseguir lucros, pois será um momento para negociar a lenha. Não colocou a lenha na fogueira. O terceiro homem, na sua hora de colocar a lenha, este homem era o negro. Olhou para os companheiros e pensou, devo guardar a minha lenha para me defender daqueles que me oprimem. E não colocou a lenha na fogueira. O quarto homem era um conhecedor da região. Ele sabia que aquela nevasca podia durar vários dias e pensou, devo guardar a minha lenha para as nevascas futuras. E não colocou a lenha na fogueira. O quinto homem era um sonhador. Ficou olhando para o fogo da fogueira, pensando em todos os seus sonhos, tudo o que ele poderia fazer. O tempo passou e ele não colocou a lenha na fogueira. O sexto homem, esse era um trabalhador. Trazia as marcas do trabalho em sua testa, em suas mãos, olhou para a fogueira e pensou, eu dividir a minha lenha, que tanto trabalho deu para conquistar com estes preguiçosos? Jamais. E não colocou a lenha na fogueira. Quando de repente os 6 homens olham para a fogueira e percebem que a última pontinha de fogo havia se apagado. No dia seguinte, a equipe de socorro chega até aquela caverna e encontra 6 cadáveres congelados, abraçados às suas lenhas. E o chefe da equipe de socorro disse aos seus companheiros, o frio que matou esses homens não era o frio que vinha de fora, mas sim o frio que vinha de dentro. Então, meus irmãos, para que a gente possa manter a chama da vida acesa, a gente precisa compartilhar a nossa lenha. A gente precisa alimentar o fogo da vida, que é compartilhar de boas ações, tendo a boa parte com os nossos amigos, os nossos parceiros de uma jornada. E aí a gente pode se questionar nesse momento. O que me faz não partilhar das minhas lenhas? O que me faz não compartilhar a lenha, alimentar o fogo da vida? Será que são os meus preconceitos? Será que são os meus conhecimentos? Os meus sonhos? A forma como eu vejo a vida? Que cada um possa se perguntar nesse instante. Por que eu não compartilho a lenha com o outro? Essa é a boa parte da vida. Porque esse vírus, ele veio nos ensinar isso. Veio nos ensinar que não existe americano, não existe africano, não existe chinês. O que existe é o ser humano. Somos todos da mesma raça. Não existem fronteiras. Ele começou lá na China, numa pequena cidade. E hoje está em todos os lugares do mundo, sem respeitar as fronteiras, sem respeitar o rico ou o pobre, o negro ou o branco. Então percebe que esse vírus vem nos dizer, não é separando, é unindo. Porque ele nos diz que ao me cuidar, eu cuido do outro. Ao não cuidar de mim, eu influencio negativamente na vida do outro. Que a gente possa aproveitar e aceitar a boa parte. Quantas lições nós iremos tirar dessa oportunidade? E aí o texto segue dizendo assim, o criminoso acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que estende o copo d'água. O companheiro no qual descobres agora uma faixa de trevas, pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. Aqui vem nos falar que a vida é uma grande oportunidade. Que Deus é um Pai de misericórdia e bondade. E como prova disso, Ele nos dá um novo dia para a gente recomeçar. Então Ele diz aqui, aquele criminoso de hoje, aquele homem que está nas trevas, amanhã pode ser aquele que vai te ajudar. Pode ser aquele que vai trazer o copo com água que você tanto precisa.
Essa é a vida. Temos todo um instante para recomeçar. Olhar para trás como um aprendizado, como um livro de receita. O que eu posso fazer? Quais os ingredientes que eu posso utilizar? Olha para frente, uma nova oportunidade, um novo dia, um novo recomeço. Essa é a proposta. E Emmanuel segue dizendo assim: a tempestade da hora que vivemos é muitas vezes a fonte de bem-estar das horas que vamos viver. Eu vou repetir. A tempestade da hora que vivemos é muitas vezes a fonte de bem-estar da hora que vamos viver. A tempestade, ela é um grande exemplo para nós. Quantas vezes a gente vê aquelas tempestades com muito vento, muito forte, aquelas tempestades de verão, por exemplo, que a gente fica até apreensivo, com um certo medo, porque elas parecem que vão destruir tudo. Só que as tempestades passam, como tudo na vida passa. E aí depois que passa a tempestade, a gente abre a janela do nosso quarto, e como é diferente o ar. É um cheiro bom, parece que tudo está mais calmo, tudo está mais em harmonia, parece que energias pesadas foram dissipadas da terra. No dia seguinte, se a gente observar as plantas, a gente vai perceber que elas estão mais verdes, que elas estão, algumas surgem algumas flores. Então percebe, por que eu estou dizendo isso? Porque quantas tempestades nós já vivemos na nossa vida? Pode ser que nós estejamos vivendo uma tempestade agora, mas que vocês tenham a certeza, meus irmãos, que essa não é uma tempestade para nos destruir, mas sim aquela tempestade que vem nos ajudar a florir, que vem nos ajudar a vencer, a nos transformar, a nos tornar novamente produtivos. É assim que nós escolhemos a boa parte das tempestades da vida. Porque Emmanuel segue falando assim: busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. E ele termina falando: Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada, disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte, nela se detém. Recolhe no campo da vida o tesouro espiritual, que jamais lhe será roubado. Que a gente possa escolher a boa parte, como escolheu Maria. Maria não perdeu tempo, ela quis absorver Jesus. É chegada a hora de nós já absorvemos tanto, é tanta gente falando em Jesus, é tanta gente ensinando Jesus, mas agora é a hora de colocar esse Jesus como condutor da nossa vida. É a hora desse Jesus andar ao nosso lado, através das nossas atitudes. Porque falar que Jesus é amor e criticar o irmão que pensa diferente de nós, algo está errado no nosso pensamento. Que a gente possa entender que quando ele disse amor, é amar da forma que o irmão é. Pensando porque ele pensa assim. Todos têm o direito de pensar diferente. Como é ruim quando alguém critica aquilo que nós acreditamos. Que a gente possa respeitar, compreender o porquê o outro enxerga a vida daquela maneira. Mas tudo isso que eu falei, a boa parte, ela sempre vai estar ligada ou vai trazer um sentido melhor quando a gente entender Deus em nossa vida. Entender que Deus é este Pai de infinito amor e bondade, que não amaldiçoa, que não pune, mas sim que ama e que dá sempre uma nova oportunidade. E para ilustrar esse pensamento, eu quero terminar com uma história, que é a história de um homem que estava em um navio e esse navio afundou. Esse homem então se agarrou aos destroços desse navio e deixou que o mar levasse ele para uma ilha fora de qualquer rota de navegação. Ao chegar na ilha, em terra firme, o homem agradeceu a Deus a vida. Agradeceu a Deus por estar vivo. Recolheu os destroços do navio, construiu um abrigo que protegia ele do sol, da chuva, do vento. E assim agradeceu a Deus a proteção da vida. Foi à mata, caçou, recolheu alguns frutos,
pôde se alimentar. Agradeceu a Deus a manutenção da vida. Já passado alguns dias naquela ilha, esse homem saiu para passear, conhecer um pouco mais a ilha. Quando ele retorna desse passeio, ele encontra o seu único abrigo, tudo que ele possuía, pegando fogo. Esse homem entrou em desespero, o seu único abrigo pegando fogo. Ele chorou e começou a conversar, orar a Deus, dizendo: Pai, por que me abandonastes? Por que deixastes o meu único abrigo, tudo que eu tinha na vida, pegar fogo? Eu que sou um homem tão fiel a Ti, que reconheço tanto o Senhor na minha vida, por que fizestes isso comigo, meu Pai? Deixar o meu abrigo pegar fogo, por que fizestes isso comigo? Chorou tanto que adormeceu. Passado algum tempo, esse homem foi acordado pelo barulho de um navio que se aproximava da ilha. Ele então abriu os olhos e viu um marinheiro que gritava: Viemos te salvar, viemos te salvar. O homem então perguntou ao marinheiro: Mas como vocês conseguiram me achar aqui, nessa ilha, fora de qualquer rota de navegação? Como me encontraram aqui? O marinheiro sorriu e disse: Nós vimos o teu sinal de fumaça. Então, meus irmãos, se o nosso abrigo pegou fogo, ou está pegando fogo, escolham a boa parte. A boa parte de entender que se ele está pegando fogo, não é Deus querendo que a gente se queime ou se machuque, mas é certamente Deus enviando um sinal de fumaça, um sinal de ajuda, um sinal de mudança, um sinal de que algo precisa ser feito, algo precisa ser mudado, algo precisa ser aprendido, algo precisa ser melhorado. É assim que nós ficamos com as boas partes, ou com a boa parte da vida, com a boa parte dos nossos irmãos, dos nossos parceiros de jornada. Essa foi a nossa reflexão dessa noite. Agora, para que a gente possa encerrar em harmonia, em equilíbrio, lembra da água que eu falei lá no começo? Esse é o momento onde a gente vai fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo por este momento. Então eu gostaria que aqueles que se sentirem à vontade possam fechar os olhos, para que a gente possa nos sintonizar a Deus nesse instante. E desse modo, eu quero te agradecer, Pai. Agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecer o seu amor, a sua bondade, a sua infinita misericórdia para conosco. E assim, meu Pai, reconhecendo que ainda somos pequenos, que ainda muitas vezes temos dificuldades em enxergar a boa parte, pedimos a Ti a sabedoria e a coragem para compreender e para enfrentar as circunstâncias da vida com sabedoria. Mas nesse mesmo instante, meu Pai, nós nos lembramos do que disse o Mestre, que nós éramos o sal da terra, a luz do mundo. E por falar nessa luz, meu Pai, que essa luz possa chegar a todos esses meus irmãos que estão me ouvindo agora através dessa tecnologia amada e bendita. Que essa luz possa abençoar todos os lares nesse instante, mas que essa luz possa passar as paredes físicas, abençoando a nossa cidade, o nosso país, o nosso mundo, para que esse mundo possa ser fortalecido, não apenas fisicamente, imunologicamente, mas principalmente mentalmente, que a gente possa nos fortalecer em nossas ações, em nossos pensamentos. E assim, percebendo essa energia que nos envolve nesse instante, eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor possa, através dos seus anjos, dos seus guias protetores, dos nossos amigos espirituais, possa frutificar cada água, cada copo, cada jarra, com que cada um precisa, com que cada um necessita, como um lenitivo, como um remédio, como um fortificante. Obrigado, Senhor, por estar conosco nesse instante e que nós possamos perceber a Sua presença ao caminhar da nossa vida. Que assim seja. Meus irmãos, essa foi mais uma palestra, foi mais um encontro. Agradeço a tantas pessoas
tantos amigos de tanto tempo que eu não vejo fisicamente, que agora temos a oportunidade de estar juntos em pensamento, em sintonia. E eu quero agradecer à Casa de Oração e Estudos Aparecida Castelli, essa casa que realiza um trabalho tão bacana aqui em São Bernardo do Campo, um trabalho de caridade, de amor. Aqueles que puderem lá visitar o Facebook, conhecer um pouquinho lá desse trabalho. É uma casa muito séria, uma casa que realiza um trabalho muito bonito e que possamos estar logo juntos presencialmente para que cada um de nós possa se abraçar, apertar a mão e dizer: passou, nós somos melhores. Eu desejo a todos vocês uma excelente noite, um excelente resto de semana, que Jesus possa estar presente nas suas vidas, nas suas escolhas, nas suas atitudes, e que a vida possa ser uma vida de bênção, de oportunidades e de muita sabedoria. Fiquem com Deus, agradeço a paciência e a oportunidade, porque nesse instante eu fui um pequeno instrumento da vontade de Deus, pois sem Ele nada disso teria acontecido. Fiquem em paz, que Jesus abençoe a todos, tenham uma ótima semana e até breve.